Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mayara e eu vim fazer esse vídeo com muita dor no meu coração. Tô com o coração chorando por dentro. Só que eu precisava, eu acho que eu já adiei demais para fazer esse vídeo. E esse vídeo é para falar com você que está afastado da presença do Senhor, tá? Esse vídeo é para você que não quer mais saber da igreja. Esse vídeo é para você que acha que não consegue voltar para a presença, tá difícil, porque a partir do momento que a gente volta para o mundo ou conhece o mundo, a gente se impressiona com as coisas maravilhosas do mundo, né? A gente se impressiona, a gente começa a gostar do mundo, das coisas do mundo. Mas uma coisa que eu sempre dizia na igreja, toda vez quando ou eu ia pregar ou tinha uma saudação, recebi uma oportunidade para falar uma saudação, eu sempre dizia sobre aquele louvor que fala assim: quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Ei, não caia nessa. Quem tem promessa de Deus morre sim. Isso é o que eu sempre dizia, só que eu sempre tive consciência disso, sempre soube disso, só que eu não sabia que eu estava falando isso para mim e principalmente para o meu esposo. Para quem não sabe, o meu esposo sofreu um acidente de carro no dia 25 de julho de 2020. Hoje tá fazendo 23 dias sem ele. Tô muito quebrada. Eu não posso falar assim, nossa, eu tô forte espiritualmente, porque eu não tô, mas eu tô buscando força em Deus. É Deus que tá me mantendo de pé. Porque a partir do momento que uma mulher casa, tem filho, o sonho dela não é se divorciar ou ficar viúva aos 25 anos, mas é criar seus filhos junto. Eu mesmo, meu sonho sempre foi dar exemplo para os meus filhos de um casamento bom, um exemplo que casamento é para sempre. Eu queria ter uma família grande, eu queria que os meus filhos fossem filhos de pastores, eu queria o meu marido e eu pastoreando. Esse era um sonho que eu tinha e Deus sabe disso, desse sonho. Infelizmente, eu vou ter que começar o sonho, continuar o sonho sozinha, com dor no coração, porque eu queria ele. Às vezes a gente tenta compreender os planos de Deus. Tem hora que eu tô bem e eu entendo, e tem hora que eu tô mal e só queria ele. Mas Deus sabe de todas as coisas. Em nenhum momento eu questionei a Deus. Eu só me preocupei com a salvação dele. Porque o Regi, a gente conheceu a Deus junto há mais ou menos 9 anos atrás. A gente se converteu depois de 3 anos, a gente se batizamos junto, conhecemos Jesus Cristo junto. Eu tive vontade, eu e minha sogra, de conhecer a Deus, porque muitos falavam que o Deus, ele poderia libertar o Reginaldo das drogas. O Reginaldo era viciado no crack. E como eu, mãe e esposa, tinha o sonho de ter o meu marido, de criar meu marido com os meus filhos, e eu queria ele afastado do vício, resolvemos procurar a Deus. Então a gente conheceu Deus, foi coisa mais linda, amor à primeira vista. E o Regi começou, ele se libertou, mas às vezes havia recaída, porque a droga é difícil, principalmente o crack. Então eu sempre às vezes contava com a recaída, porque ele ficava firme na igreja 1, 2 anos, às vezes ele se afastava um pouquinho, recaía, depois voltava. Se afastava de Deus, recaía e depois voltava. Sempre tinha isso. E então a gente conheceu Jesus, se batizou junto, e aí começou o início de um sonho. As promessas de Deus, muitas promessas foram cumpridas. E, e eu sempre dizia a ele assim: o Regi, você é tonto dos outros. Porque o Regi, ele tinha o defeito das drogas, do vício. Só que o Regi, ele tinha um coração que eu costumava chamar ele de criança. Não pelo jeito dele, porque quem conhece ele, quem conheceu ele, sabe o jeito crianção que ele tinha. Chegar brincando e bagunçando, e não tinha tempo ruim e sorria para todo mundo.
Ele era um pouco, às vezes, explosivo. Às vezes ele ficava assim com raiva, acontecia alguma coisa, ele ficava assim com raiva. Só que mesmo ele estando certo, ele ia lá e pedia desculpa. Eu costumava dizer pra ele que ele era tonto dos outros. Eu falava, você é tonto. Mal sabia eu que tonta era eu. Ele. Alguém brigava, podia fazer o que for, pisar em cima dele. E ele às vezes até respondia. Mas ele ficava com aquele coração, com aquele negócio no coração. Ele falava, não, eu preciso pedir desculpa. Eu falava, Rei, você não precisa pedir desculpa. A pessoa que tem que vir pedir desculpa pra você. Mas não, ele tinha que ir pedir desculpa, dar um abraço. Ô, Rei, a pessoa pisou no céu, a pessoa não gosta de você. Você vai ficar lambendo a pessoa abraçar. Ele, Maiara, eu sou assim. Antes, uns 4 meses antes, um ônibus cortou a nossa frente. E o cara do ônibus estava no telefone. E o Regis se revoltou e falou assim: Ei, no telefone, cara, isso é brincadeira. Você tá no telefone, é minha família, meus filhos estão dentro do carro, você quase pegou a gente. Aí o cara falou não sei o que lá, ele desceu do carro revoltado, desce do ônibus, queria que o homem descia do ônibus. Eu falei, Regis, pelo amor de Deus, não vamos brigar, pelo amor de Deus. Ele, não, desce do ônibus. E o cara tentou afastar, tentou sair e pegou mais ainda no carro. E ele desce do ônibus e pegou, falou com o homem. Isso ele já estava afastado da igreja, tá? Então, o homem desceu do carro, do ônibus, e os dois bateu boca. Ele pegou, entrou pro carro e saiu. Fomos para casa. No outro dia, fomos para a garagem buscar o caminhão, e eu já conhecia no coração dele, eu já sabia. Ele já chegou dentro de casa com um negócio assim no coração, sabe? Uma tristeza no coração. Ele já sabia que ele tinha feito algo errado, que ele tinha feito algo que ele não queria, que ele não gostava de fazer. Então ele pegou, a gente foi buscar o caminhão, eu com o carro na frente, ele com o caminhão atrás. Quem que a gente viu? O ônibus e o rapaz parado mexendo no ônibus. E eu fiquei só observando pelo retrovisor do carro e eu sabia que ele ia parar o caminhão e ia pedir desculpa. Esse era o marido que eu tenho. Dito e feito, ele parou o caminhão, eu vi ele descendo do caminhão e indo pedir desculpa. E eu ficava, meu Deus, eu não consigo ser assim igual ele. Como que pode? Uma pessoa é lindo. Eu falava pra ele, é lindo, Regi, o coração que você tinha, que você tem. É lindo o coração que você tem. E Deus se agradava. Eu costumava falar pra ele, o que é que você tem, cara? Eu tô sempre na igreja, eu faço tudo que o Senhor manda. Você se afasta da igreja, você volta, Deus te abençoa, Deus fala contigo, Deus fala que se agrada do seu coração. O que é que você tem com Deus? Me explica. Ele ria e falava, eu não sei, eu só sei que eu amo ele e ele me ama. E, e Deus prometeu e o rei estava afastado. E eu fazia de tudo para ele, tentando fazer de tudo para ele voltar para a presença. O rei ele estava num melhor momento da vida dele, entre aspas, porque ele estava sem Deus. O Regi tinha parado, porque depois que ele saiu do crack, ele tinha parado de beber, já tinha 7 anos também. Assim que ele se batizou, ele parou. O Regi saiu do crack, logo depois ele começou a ter recaídas, mas com a cocaína. E ele sempre dizia, não, amor, eu quero mudar, eu não quero ser assim, eu não sei porque eu sou assim. Falei, calma, você vai mudar, busca Deus. E ele ia na igreja para me agradar. Ele tipo de pessoa que ia na igreja. Não, vamos para a igreja? Então vamos. Então eu percebia que ele estava longe, que ele estava distante. Eu falava, Regi, volta. E Deus prometeu para ele 2021 próspero. Deus prometeu a benção, tanto que ele recebeu a benção, que Deus falou assim, ó, vou te dar uma benção que ninguém vai acreditar. Deus abençoa, ele comprou o terreno um dia antes, a gente assinou um dia antes dele falecer, a gente assinou o contrato do nosso terreno. Deus prometeu de tudo para ele voltar. Deus prometeu que ia tocar no que mais doía nele. E eu falava, Regi, pelo amor de Deus, volta. O que você tá esperando para voltar? Amor, eu não consigo, ele dizia. Eu não sei o que acontece. Ele chegou de viagem uma semana antes dele falecer, eu tava escutando louvor e ele falou, eu fiquei no quarto dobrando a roupa, como a gente ia sair, então eu me apressei para dobrar a roupa rapidinho e eu escuto ele chorando. Eu vou até a cozinha, ele tava ajoelhado, voltei para trás para não atrapalhar ele e o íntimo dele com Deus. E ele chorou, ele orou, ele clamou, cantou, louvou. Se tem uma coisa que ele amava era louvar, era pregar, ele era muito usado por Deus. E tanto que o dom dele é ganhar alma. Então eu, como esposa,
Eu tô gravando esse vídeo porque eu sei que mesmo depois dele ter morrido, que ele ainda tem que conquistar a alma, que ele ainda tem muita alma para ganhar para Jesus. Então eu, como papel de esposa, preciso continuar isso. É, ele ganha alma. Então eu tô aqui através desse vídeo para fazer isso, para muitas almas voltar para Jesus Cristo através dele. E ele falou assim para mim depois que ele levantou do chão, ele falou assim: "Maiara, é essa, é isso que eu quero sentir quando eu vou na igreja. E eu não consigo." Eu falei: "O Regi, esse problema você sabe que é seu, tá em você. Você precisa ir na igreja e buscar. Você não pode parar de ir na igreja. Você não pode ficar despercebido. Quantas vezes não aconteceu comigo ou com você? A gente vai na igreja, nossa, preciso cozinhar feijão. Nossa, amanhã eu tenho que ir pagar essa conta. Quantas vezes? Né? Isso é coisa que acontece com todo mundo. Às vezes a gente tá dentro da igreja, mas na verdade a nossa cabeça tá longe. E ele sempre falava: "Eu quero voltar, mas eu não consigo." Eu falei: "Uma hora você consegue, vamos orar." E o Regi já tava numa fase que até para orar eu tinha que pedir para ele: "Regi, vamos orar, Regi. Você tá esquecendo de orar, Regi." "Não, vamos orar." Ele orava. Mas ele estava ouvindo músicas do mundo. Ele mandou um áudio para mim numa viagem que ele fez na mesma semana. Isso aconteceu, parece que aconteceu tudo na mesma semana. E eu escutei a música no fundo, que ele estava ouvindo no caminhão. Eu falei: "Regi, essa música é pesada. Ô, Regi, não escuta esse tipo de música. Como que você quer que Deus te proteja, abençoe a sua viagem? Como que você quer voltar para Deus se você não coloca alguma coisa na gabina do seu caminhão que vai edificar a sua vida?" E ele falava assim: "Maiara, eu só coloco, eu também não gosto, mas eu coloco porque para me tirar o sono." Eu falei: "Regi, eu vou procurar uns louvor mais animado que vai tirar o seu sono." Ele: "Beleza, procura. A hora que chegar eu vou te dar o pendrive, você vai e transfere, apaga essas músicas e coloca." Por fim, não deu tempo. Só que um ano atrás, não chegou nem a fazer um ano depois da morte dele, Deus prometeu uma coisa para ele. E eu não vou falar o que é, eu vou mostrar o vídeo. Eu vou colocar o vídeo, é forte. Por isso que eu falo que quem tem promessa de Deus, morre sim. Sai da presença dele. Às vezes a gente pensa assim: eu vou aproveitar tudo que eu tenho para aproveitar no mundo, porque aí depois eu volto e Deus cumpre tudo o que Deus falou. Mentira. Se você sair da presença, os planos mudam. Deus amava tanto o Regi. O Regi tinha um coração tão puro que Deus quis ele para ele. Quando eu vi ele naquele carro e quando eu me dei conta que ele realmente tinha ido, a mão dele caiu assim sobre a Bíblia, tá? A nossa Bíblia estava no carro e a mão dele caiu sobre a Bíblia e eu logo pensei: meu Deus, a salvação. Meu marido não pode ir embora sem a salvação. E eu preocupada o tempo todo com a salvação. E quando uma irmã da igreja falou assim pra mim, já era 2 horas da tarde, eu já tava em casa, deitada, não acreditando no que estava acontecendo. E ela me mandou esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora. Ela falou assim: "Ô Maiara, eu tenho certeza da salvação dele." Eu falei: eu não sei, Patrícia, eu tenho medo." "Maiara, você não tá lembrando, né?" "Peraí que você vai ver." E eu vou mostrar o vídeo pra vocês agora. Essa não volta vazia para trás. Ei, suricandarácia! Se preciso for, levo você dessa vida. Mas você é meu, diz o Senhor. Põe-te na posição, homem. Porque ele tem algo contigo e não mudou a história. Não mudou o que escreveu. Você entendeu a revelação? Glória a Deus. As palmas vão do Senhor. Se preciso for, levo você dessa vida. Mas você é meu, diz o Senhor. Quando ele morreu, todo mundo falou. A cidade ficou abalada, porque ele era bastante conhecido, sabe? Porque ele não tinha tempo ruim, conversava com todo mundo. Podia ser quem for, ele conversava com todo mundo, não desfazia de ninguém. Fizeram uma homenagem linda, foi lindo. O sonho dele era ser caminhoneiro, ele realizou o sonho.
É, ele tava bem, super bem, tava sem as drogas, tava gordo, tava bonito. Ele tava bem profissionalmente. Deus tinha renovado o nosso casamento. É, a gente tava bem financeiramente. A gente tinha conquistado nosso terreno. Um dia antes, a gente tinha feito, planejado já a planta no sábado. No momento que ele morreu, às 10 horas, a gente ia ver os detalhes da planta. É, e todo mundo falando, questionando, mas o cara tão bom vence o que ele venceu e me morre assim? Como que morre assim, bem agora, no auge? Deus preferiu, deixou para levar ele agora, porque Deus quis honrar ele antes de levar, né? E eu fico feliz por isso, é isso que me conforta, saber que ele foi pro céu, saber que Deus amava, que Deus gostava do coração puro que ele tinha, e mesmo afastado, como Deus prometeu que iria levar, porque ele era dele, ele era de Deus, né? Se não fosse para ele ganhar alma vivo, ele ganharia morto. Às vezes eu me questiono como esposa, e eu devia ter conversado mais. Por mais que eu tenha orado por mais que eu entenda que a salvação ela é individual, eu me sinto falha como esposa eu devia ter conversado mais, talvez orado mais com ele, explicado mais, conversado mais, mas agora não adianta. Só o tempo para amenizar e tirar essa dor. Só Deus para confortar. E eu consigo força nos meus filhos. É neles que eu consigo força. Graças a Deus, é em Deus e nos meus filhos eu tiro força para continuar. Eu vou continuar todos os nossos planos. A gente pretendia construir, eu vou construir. A gente pretendia ser pastores, eu vou ser pastora. Eu peço para vocês, orem pela vida da minha sogra, a mãezona, que ele fazia questão de falar, minha rainha, pelos meus filhos e por mim, pela minha vida espiritual, porque eu tô fraca. Mexeu totalmente com a minha estrutura. Tipo, um sonho, sabe? Um sonho que acabou o sonho com ele, né? Ele já não vai mais fazer parte dos meus sonhos, criar os nossos filhos. E eu peço oração, orem por nós, para que Deus conforte o nosso coração, porque eu sei que Ele está com Deus e Ele está feliz essas horas. Eu sei que Ele não lembra mais a gente, porque no céu não tem dor, não tem sofrimento. E se Ele lembrasse da gente, Ele estaria triste, né, por ter deixado a gente. Mas Deus deixou para levar ele no melhor momento da vida dele. É, porque se ele tivesse morrido nas drogas, né, ele teria ido embora e a turma teria falado, olha, morreu por causa das drogas, mas não. Ele tinha feito exame toxicológico. Ele queria mostrar para todo mundo. Eu falava, você não tem que mostrar para ninguém. Ei, Deus conhece, eu sou sua esposa, eu sei que você tá bem, eu sei que você não usa, hey, você não precisa provar para ninguém. Dá pra ver em você, tanto fisicamente como mentalmente, nos seus planos, na sua cabeça. E ele sempre falava: eu tô bem, eu não quero isso nunca mais pra minha vida. Eu quero voltar para Jesus. Mas infelizmente, ele poderia ter feito mais, tá? Ele poderia ter feito mais, ter se ajoelhado mais, se humilhado mais. Ah, mas eu não consigo sentir a presença. Joelho no chão. Aleluia. Ah, mas eu não consigo ir na igreja, eu não sinto nada. Vá para a igreja. Vai. Você tem que prestar o culto para Deus. Não é o culto que tem que estar animado, tudo sacudindo, para você sentir a presença. Você que tem que prestar o culto para Deus. É você que tem que buscar a presença. Chama o Espírito Santo para ver se o Espírito Santo não vem. Aleluia. Eu duvido ele não vir. Agora, se você ficar na igreja despercebido, olhando para um lado, para o outro, não adianta ir para a igreja. Ele ia na igreja de vez em quando. É por conta da viagem que ele não ia sempre. Por causa da pandemia, deu essa pandemia também, ficou mais difícil, não tinha culto. Mas ele ia, mas a cabeça estava em outro lugar. Ele estava pensando nas viagens que ele tinha que viajar.
Ai, qual mercado tem que descarregar? Ai, que horário eu vou sair? Uma coisa que eu achava bacana dele era que de domingo. Às vezes ele tinha vontade de sair mais cedo, ele falava, não, mas eu vou pro culto. Depois do culto eu saio de viagem. Mas ele ia pro culto, ele ia, mas não tava lá. O corpo dele tava lá, a mente estava longe, voando para outros cantos, talvez pensando na viagem. E hoje me dói em saber que eu coloco o joelho no chão. Tipo, eu conhecia Cristo por causa dele, por causa do problema dele, que eu queria levar meu marido longe das drogas pra gente criar nossos filhos junto. Então, todo momento que eu orava, ponhava os joelhos no chão, eu lembrava dele. Qualquer coisa que eu lembrava dele, já colocava o joelho no chão. Deus, protege meu marido nas viagens. Livra ele de qualquer tipo de assalto. Livra ele de acidente. Proteja ele, em nome de Jesus. Traz o meu marido em segurança para casa. Abençoe ele espiritualmente. Toca nele. E hoje, de dobrar o joelho no chão e não orar mais por ele, dói, mas eu não deixo de dobrar o meu joelho no chão, por mais que a minha oração esteja fraca. Por mais que eu lembre e comece a chorar, eu sei que Deus vai confortar e uma hora isso vai passar. Não vai parar de doer, mas vai passar. Tenho certeza que Deus vai confortar. Assim como toda a família. Meus filhos, me dói pelos nossos filhos, porque ele podia ter o defeito que fosse, mas ele era um pai. Ele era um paizão para os nossos filhos. Eu costumava dizer que ele era uma criança cuidando de outra criança. Ele bagunçava essa casa com as crianças e brincava, corria, pulava. Na sexta-feira antes dele falecer, ele jogou o colchão no chão, manipulou com essas crianças, a gente pulou, fizemos bagunça até 1 hora da manhã. Aí eu falei assim, tá na hora de dormir. Ele falou assim, vamos criança, vai dormir. Botou as crianças na cama e foi dormir. Vamos dormir. Se eu soubesse que era o último dia. Na sexta-feira, parece que ele encontrou todo mundo que queria encontrar. Ele viu todo mundo, ele abraçou muita gente. Na sexta-feira, como ele era muito crianção, muito brincalhão, apesar de ter 29 anos, ele era muito crianção. A gente foi no mercado, ele começou a estourar as bexigas no mercado e eu batia no ombro dele. Para de ser infantil. Você tá fazendo eu passar vergonha. Mas se eu soubesse, eu tinha estourado cada uma com ele, tinha pulado aquele mercado, tinha feito bagunça. São tudo coisas que a gente se arrepende de não ter feito. Ei, se seu marido, se seu filho é palhaço, chega gritando, falando que ama, grita alto, faz você passar vergonha. Ei, passa vergonha junto com ele. Aproveita, porque a gente não sabe o dia da manhã. Um dia a gente tá aqui, no outro a gente não tá. Ele saiu, foi coisa rápida, ele ia voltar rápido. E ele não voltou. E aproveita mesmo. Aproveita, deixa que o povo fala. Olha lá, passando vergonha. Deixa que o povo fala, vai ser feliz, vai curtir, vai aproveitar a vida. Meu marido andava muito estressado com o serviço. Era o emprego que ele sempre quis. Aquele emprego, o Regi ia voltar pra Bahia e ele não queria voltar pra Bahia, passar mais um mês pra lá. E ele dobrou o joelho no chão e falou assim, Senhor, eu não quero voltar pra lá, prepara um emprego. E orou. 20 minutos depois ele recebeu a mensagem. A empresa chamando ele pra trabalhar. E ele falou, chegou a minha hora. Ai, a alegria dele, ele agradeceu tanto a Deus. Não deixou de ajudar a obra. Ele foi trabalhar. Nossa, era tudo que ele sempre queria. Só que o inimigo sempre usa umas bênçãos, né? Uns atribulados. Pra mexer com a mente da gente. Acho que todo empresa do lugar tem aquele que se acha o patrão. Não é nada, mas é o patrão. E esse rapaz, eu via que ele tava tirando muita paz do Regi. Eu falava, Regi, se afasta dele. Ele, eu não posso, ele vai me prejudicar no serviço. Ô, Regi, é a melhor coisa, se afasta. Chega no patrão e fala. Não, eu não vou falar. E esse dia que ele morreu, ele tava preocupado com uma tal reunião que não tinha, não existia. Esse rapaz inventou. Tanto que eu falei pra ele, pergunta pro seu patrão se vai ter reunião mesmo, Regi. Às vezes é mentira, pra não ter chegado no seu ouvido ainda. Ele, Mayara, eu não sei não, ele sabe de tudo na empresa, vai ter sim. Eu falo, bom, ele acha que é coisa ruim. Ele até começou a procurar emprego porque ele achou que ele ia perder o emprego.
como ele achava que era, como a criatura falava que era coisa ruim, que a reunião, isso e aquilo. Então ele falou, vou atrás de emprego porque eu acho que não vai dar pra mim ali, não. Acho que eu vou mandar embora, eu sou mais novato, né? E ele preocupado, tava nervoso, já que esse cara, eu tava vendo a hora que ele ia se estressar. Eu, meu Deus do céu, não deixa ele se estressar. Cara, eu vou falar pra você, não deixa ninguém abalar você, não. Não deixa ninguém tocar no seu íntimo, no seu coração. Não deixa ninguém mudar o que seu coração é. Se você não quer brigar, não briga, não se sente, ai, mas a turma vai falar que o cara fez isso e eu fiquei quieto. Ei, Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. Faz que nem ele. Ele levava tapa na cara, ele dava o outro lado. Nem sempre, que às vezes o rei. Eu não posso falar assim, eu tive um casamento perfeito. Às vezes a turma vê os nossos vídeos, nossa, mas era o casamento perfeito. Não, vocês são um casal demais, o mundo falava. Tinha amigos deles que falavam assim, vocês parecem irmãos, de tão, sei lá o que vocês têm, uma cumplicidade, eu não sei o que vocês têm. Mas não era perfeito. A gente tinha algumas diferenças, apesar de a gente ser sempre muito igual. A gente tinha nossas diferenças, teve problemas com a droga que eu enfrentei, passei noites que só Deus sabe. Eu e a mãe dele passamos noites que só Deus sabe. Mas fora a droga, ele era um ótimo marido. Não posso falar, só porque ele não tá mais aqui, eu não posso falar que ele era perfeito, porque ele era muito bagunceiro. Eu sempre reclamava das bagunças dele. E eu falo pra você, ai, não reclama não. É claro, vocês companheiros ou companheiras, vocês têm que ajudar também. Ajuda dentro de casa, faça menos bagunça. Mas o que mais me faz falta é a bagunça dele, a infantilidade dele, pra brincar com as crianças. Ele era o tipo de pessoa que a gente brigava e e ele fazia eu rir. E eu brava, virava as costas pra rir escondido dele pra gente, pra não mostrar que eu dei o braço a torcer. Aí quando eu virava as costas ele já falava, eu sei que você riu. Aí eu já balançava o ombro, dando gargalhada e ele vinha e me abraçava. Então a gente teve nossos problemas, a gente teve discussão. Não foi um casamento perfeito, só que o que mais pesa na balança foi os momentos maravilhosos que passamos juntos. Foi os momentos que a gente não tinha nada na geladeira, mas a gente era feliz. E nada abalava ele, nada tirava o sorriso dele. Às vezes ele estava sorrindo, brincando com todo mundo, mas ninguém sabia o que passava no coração dele. Ninguém sabia que ele estava desempregado e que estava faltando coisas dentro de casa. Ninguém sabia, porque ele não deixava transparecer. E eu aprendi muita coisa com ele e eu pretendo ser igual a ele. Eu não sei se eu vou conseguir ser igual a ele, o coração que ele tinha, o coração maravilhoso. Mas eu quero tentar ser o possível. E eu falo para vocês, deixe o coração falar. Não haja pela emoção, pelo nervosismo. Volta para Jesus. Por isso que eu falo, não se afasta da presença de Deus. Você que está afastado, volta para os caminhos, porque Deus não está de brincadeira. Uma que Jesus Cristo está voltando, não veja a hora. E Deus não está de brincadeira. Ele não é Deus de brincadeira. Às vezes ele cobra no que mais dói. Deus prometeu cobrar nele no que mais doía. Eu tenho até um vídeo aí. Eu vou mostrar, com mais tempo eu faço um outro vídeo para mostrar. Mas Deus prometeu que ia tocar onde mais doía. Eu falava, Regi, volta. Como assim você não vai voltar? Deus prometeu um 2021 próspero, Regi. Se dependesse de mim, se Deus falasse para mim, a gente ia ter o 2021 próspero, porque eu ia buscar. Faz isso, Regi. Nossa, Má, eu vou voltar, mas eu não tô conseguindo. Ei, não ponha empecilhos na sua vida para voltar para Jesus. Volta enquanto é tempo, por favor. Não perca a sua salvação. Cuidado. Não deixe Deus pesado tocar onde mais dói. Às vezes a gente volta pela dor. É horrível voltar pela dor, voltar para Cristo pela dor. É horrível. Não deixa isso, não. Tá? E esse é meu conselho para você. Volta para Jesus. Não faz a sua família sofrer sem você. Ou não sofra perdendo alguém. O emprego. Quando for isso, emprego, dificuldade financeira, ainda tá tranquilo para você voltar. Aproveita e volta mesmo, o mais rápido possível. Agora, quando dói, quando tocar onde mais dói, aí é terrível. Aí não adianta se queixar, porque em momento algum eu questionei a Deus.
Eu sei que ele não me ouve mais, mas eu fico aqui pensando e falando comigo, Regi, porque você não voltou, amor? Era só você voltar. Eu sei, gente, que é difícil voltar. Eu sei que não é fácil voltar para a presença de Deus. Mas com esforço a gente consegue. O inimigo coloca as coisas no nosso coração, na nossa mente, pra gente não voltar. Mas você consegue, seja forte e volta. Eu fico imaginando se ele tivesse voltado. Sei lá, era pra gente estar na nossa casa, no nosso terreno, mexendo na nossa casa. Era pra gente hoje domingo, gente. A gente não parava em casa, a gente passeava demais. Ele levava, ele gostava muito, todo domingo era de lei levar as crianças no parquinho para se divertir, como ele, no meio da semana ele viajava e não tinha tempo, muito tempo para ficar com as crianças, então ele compensava no final de semana. Chega a hora de ir pro culto, eu lembro da gente chegando da rua, porque ele gostava muito de visitar, sabe? De ver pessoas, conversar. A gente chegava às 6 horas da tarde, todo mundo vai tomar banho, mãe, lava o cabelo, isso e aquilo. E eu falava, Regi, põe essa roupa. E ele, amor, cadê meu sapato social? Ai, e eu não me arrependo em momento algum de ter passado a maioria do nosso tempo casado, tentando ajudar ele a sair das drogas. Ele foi embora, mas ele venceu. Ele venceu as drogas. Ele, isso é a minha maior felicidade, é não ter desistido. Muitas vezes eu desisti, tentei desistir. Fui embora e Deus falava, não, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. E eu esperei. Esse pouco demorou, mas eu esperei e a vitória chegou. É uma pena hoje ele não tá mais aqui. Era para ele estar ganhando alma em vida. Mas eu preciso muito que vocês me ajudem, que o Regi ainda consiga ganhar muitas almas para Jesus. Eu preciso que vocês me ajudem compartilhando esse vídeo nos 4 cantos do país, do mundo, nos 4 cantos do mundo. Eu preciso que todo mundo veja, eu preciso que quem tá afastado volte. Eu preciso que aquele que tá no vício das drogas tenha esperança que você pode, que você consegue. Ei, Deus é maravilhoso. E eu só tenho a agradecer. E eu sei que um dia eu vou encontrar meu amado lá no céu, porque a salvação ele ganhou. E eu tenho certeza que um dia eu vou ver ele lá no céu. E eu peço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, que eu tenho muito mais para falar sobre ele, sobre o coração, sobre o que Deus se agradava dele, sobre como foi para você, esposa que tem maridos que tá no mundo das drogas, e você quer ajudar porque você quer ter a sua família. Eu vou fazer mais vídeo para vocês acompanhar, para servir como exemplo para vocês poderem lutar. Porque muitas das vezes eu errei e tentei corrigir ele da forma errada, tentei ajudar ele a sair do vício da forma errada e não deu certo. Mas deu certo a partir do momento que eu conheci Jesus. E, gente, eu não falo de um casamento onde contém agressão física. Ei, não larga do seu marido que ele vai mudar. Eu não falo disso, tá? Eu falo de um casamento, o que eu passei com o Regi, ele queria mudar. Ele chegava às vezes drogado, mesmo drogado, ele colocava os joelhos no chão, o quanto esse menino chorava pedindo perdão. Eu presenciei ele chorando, se rasgando, se humilhando. Senhor, eu não sei porque eu sou assim, eu não sei porque eu faço isso. Me perdoa, Pai, me perdoa. E ia na igreja. Gente, Deus falava grandemente com ele. Deus falava tanto, Deus tinha um amor por ele, Deus abençoava, é a sinceridade, ele tinha uma intimidade com Deus que Deus amava. Só que infelizmente eu via que ele estava se perdendo, que ele estava perdendo a intimidade com Jesus Cristo, né? Então Deus resolveu levar, que Deus já tinha prometido que iria levar se ele não voltasse. Então Deus resolveu levar. Eu ainda tenho muito a aprender, a entender os planos de Deus, mas com o tempo eu vou entendendo e vou fazer questão de compartilhar com vocês para que muitas almas voltem. Se você conhece alguém que está afastado, compartilhe esse vídeo com esse alguém. Nos ajude. Ajude o Regi a ganhar alma. Aleluia. Eu tenho certeza que através desse vídeo muitas almas vão voltar para Jesus. E a minha parte eu fiz. A minha parte eu tô fazendo como esposa.
O amor da minha vida não tá mais aqui. Mas ele me deixou 3 filhos. E ele me deixou um legado, que foi conhecer a Jesus Cristo e nunca me afastar. Por mais que hoje eu esteja fraca. Mas meu joelho tá no chão. Mas eu tô indo na igreja, eu tô buscando. E eu sei que as minhas forças vão se renovar através do Senhor. Estou aqui com o coração partido para falar um pouco do meu filho. O que ele era, o que ele significava para todos e principalmente para mim, como mãe, que amava de paixão. Mas meu filho, desde que nasceu, sempre foi uma pessoa amorosa, carinhosa, não tinha quem não gostava dele. E comecei a servir a Deus através dele e da esposa, porque Deus falava sempre para mim buscar. Meu filho era um viciado nas drogas e que eu não parasse nunca de buscar, porque tinha jeito, porque para Deus tudo tem jeito. Muitas mães hoje podem estar sofrendo com seus filhos, perdidos nas drogas, e muitos falando na sua cabeça para você abandonar. Põe pra rua. Porque é assim que falaram pra mim. As pessoas falavam assim: põe pra rua, esse não tem jeito. E esse aí, caso perdido. Mas Deus sempre falava no meu coração: não abandona, filha. Não abandona, pois eu sou contigo. E assim eu fiz. Eu fazia tudo que o Senhor mandava, eu fazia. Não abandonei meu filho um instante sequer. A gente sofreu junto o vício das drogas, vencemos, porque no meio de uma luta tão grande, a gente não percebe, mas a gente tem vitória. Às vezes a luta é tão grande que a gente não percebe que a gente está tendo uma bênção. E meu filho era muito amoroso, me pegava no colo, me dava selinho. Estou gravando aqui, mas só Deus sabe como está meu coração. Vivo buscando força em Deus, para Deus consolar meu coração, pois tem os filhos dele que precisam de mim. Fui muito julgada. As pessoas falavam que ele era meu queridinho, que eu amava só ele, pois tenho 3 filhos. Mas Deus sabe que meu amor não é diferente, por nenhum é igual. Eu amo os 3, a mesma coisa. Mas ele precisava mais de ajuda para sair do vício das drogas. E Deus sempre falou que ia honrar. Filha, eu vou te honrar. Passado, esperei por 20 anos uma bênção. Deus me honrou. Uma casa para quem sustentava os filhos cortando cana. Deus me honrou com a casa. Na época, há 4 anos atrás, meu filho estava para ser despejado da casa, porque estava desempregado
e também tendo as recaídas no vício das drogas. E um dia antes dele ser despejado, Deus me abençoou com a casa. Assinei os papéis, ponhei ele na casa. Desse dia pra cá, aguentei muito, levei muito na cara por ter colocado ele na casa. Mas Deus sempre falava no meu coração que eu não podia abandonar ele, que eu não podia sair de perto dele, não deixar ele. Deus sabe o que eu estou falando. E assim fiz. E não me arrependo de nada. Então você, mãe, que hoje pode estar passando por esse problema, e muitos te falam, abandona porque é caso perdido. Não faça isso. Busque a Deus e deixa Deus falar no seu coração. Pois eu tenho certeza que Deus não vai dizer para você abandonar. Deus vai te dar força e você vai vencer, você vai ser uma vitoriosa, assim como fui. Porque hoje eu me sinto vitoriosa. Pois Deus me deu muita bênção, tive muita prova, mas muitas bênçãos também. Uma delas foi ver meu filho limpo das drogas, alcançando os objetivos dele, conquistando o emprego que ele tanto sonhava, que era ser caminhoneiro, conquistando o terreno dele. Só não deu tempo dele construir a casinha, porque ele levou eu para mostrar o terreno e falou, mãe, aqui eu comprei para deixar para meus filhos. Porque nós constrói, Deus abençoa nós para nós abençoar alguém. Então Deus está me honrando e me abençoando para mim abençoar meus filhos. Foi um momento de muita felicidade para mim, mas mal sabia eu que poucos dias na frente Deus ia levar ele. Deus ia tirar ele de mim. É muito sofrimento para uma mãe perder seu filho, enterrar seu filho. Muito sofrimento. Para uma mãe dar um beijo no filho, dar um selinho no filho, igual ele fazia em vida, dava um selinho em mim. E uma mãe ter que dar um selinho no filho no caixão. É uma dor muito grande. O que me conforta é saber que ele descansa nos braços do Pai. Que Deus honrou, Deus limpou ele do vício. E Deus honrou ele aqui na terra. Para depois recolher ele. E é assim. Hoje eu tenho que seguir minha vida, porque Deus fala que eu não posso parar. Eu continuo ouvindo Deus. Deus fala no meu coração para mim não parar. Porque existem pessoinhas que dependem de mim, que precisam de mim. E Deus pede para que eu não pare de servir a Ele. Em nenhum momento eu questiono a Ele. Porque eu sempre disse, Deus, entrego meus filhos nas suas mãos e o que o Senhor fazer será bem feito. E se Ele achou que a forma bem feita seria essa, foi feita. Mas muitos adolescentes podem estar nesse mundo hoje achando que está na maior felicidade, no auge, no mundo das drogas, acha que está feliz. Esse é o vidão que eu pedi a Deus, não se engane com o mundo.
O mundo só nos traz dor, sofrimento. Procure Jesus. Ele vai te libertar de todo esse mal, de todo esse vício. Vai te honrar. Esquece o mundo, esquece a vida mundana. Porque eu também fui do mundo. Só apanhei, só sofri. Hoje é até estranho eu falar que hoje eu sou feliz, porque estou contando de uma dor de ter perdido um filho. Muitos podem falar, é louca. Está falando que é feliz, perdeu o filho e é feliz. Estou triste por ter perdido meu filho, mas feliz por servir esse Deus maravilhoso. Esse Deus que tudo pode. Esse Deus que tudo faz. Que tudo se cumpre. Não deixe de buscar Deus. Não deixe o mundo te castigar, o mundo bater em você. Meu filho chegou a um ponto que ele perdeu as forças de buscar, mas Deus conhecia o coração puro que ele tinha, o coração bom que ele tinha, que eu acho que eu não tenho coração igual a ele, não sei, porque é só Deus que enxerga nosso coração, né? As pessoas julgam por fora, o livro pela capa. E esquece que tem um Deus que está enxergando o coração da gente. Um coração puro, sem mágoa. Meu filho não tinha mágoa no coração. Ele não tinha mágoa de ninguém. Ele procurava ajudar as pessoas. Ficava triste quando não podia ajudar. Muitas das vezes me pedia ajuda para que eu ajudasse alguém. Aprendi muito com ele. Muito. Ele me ensinava muito. A ser boa, a ser generosa, ter o coração puro. E hoje é isso, meus queridos, que eu tenho a dizer. É doloroso uma mãe enterrar um filho. Mas é gratificante também saber que Deus está me confortando e me dando força para estar de pé hoje. Tá não firme, mas estou de pé, porque Deus está me dando suporte. E mães, não desanime de seus filhos, não abandone, porque eu não abandonei o meu, porque eu ouvi a voz de Deus, porque se eu tivesse ouvido a voz do mundo, das pessoas, eu teria abandonado. Mas falava, entrava no ouvido e saía no outro. E assim fiz. Não abandonei meu filho um minuto sequer, pois Deus sempre colocou aquela certeza no meu coração, que tinha jeito sim, que ia libertar ele sim, que muitos iam ficar sem entender o que ele ia fazer. E hoje, muitos não estão entendendo o que aconteceu. Para ele mudar tanto, para ele ter conquistado tudo que ele conquistou, muitos não estão entendendo. Mas Deus sabe, eu tenho a certeza que Deus era na vida dele, assim como é na minha. E eu creio
E esse Deus eu não deixo nunca de servir. Então, mães, o mundo pode estar bom aí fora, mas na presença de Deus é melhor. Deus vai te dar conforto, Deus vai te dar força para você ajudar seu filho. Mães que passam por isso, não desanime e não desiste de seus filhos. Busque a Deus, que Deus libertará.